Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos resolver a prova completa de Química do concurso da Polícia e Bombeiro Militar do Amapá do ano de 2007, aqui dentro da nossa playlist Química para Concursos. Beleza? Então, a prova, o link da prova e o gabarito eu vou colocar aqui na descrição do vídeo para quem quiser baixar e tentar fazer a prova aí, beleza? E vamos para as resoluções então. Beleza, a primeira questão dessa prova, ela vai falar sobre o assunto termoquímica, legal? E é a questão de número 39 que diz o seguinte: em uma reação química classificada como exotérmica, é correto afirmar que os produtos... Então vamos lá, antes de resolvermos a questão propriamente dito, vamos lá lembrar alguma coisa aqui. Então, uma reação química é os reagentes se transformando em produtos, certo? Mas para ela ser exotérmica, significa que a variação de entalpia, ou seja, o ΔH, ele tem que ser negativo. O que isso significa? Que os produtos têm entalpia menor do que os reagentes. Entalpia é uma forma ali de energia, tá? Pode ser entendida como calor também, de forma simples, beleza? E a entalpia dos produtos ser menor que a do reagente significa que parte dessa energia foi perdida para o ambiente, tá? Então, por isso ela é exotérmica. Se ela ganhasse energia, ela seria endotérmica, beleza? Então, agora sim, vamos ler o enunciado. Aliás, as alternativas. Então, alternativa A. Os produtos, no caso, apresentam um número de moles maior que o dos reagentes? Olha, não é isso que define se uma reação é exotérmica ou não, beleza? Não é o número de moles. Então, o fato do número de moles ser maior ou menor não vai ser determinante para saber se ela é exotérmica ou não. Então, não é essa alternativa. A letra B. Os produtos são menos estáveis que as reações endotérmicas? Olha, a questão da estabilidade, né, ela tem a ver com a questão da menor energia. Tá? Então, nas reações exotérmicas, normalmente os produtos são mais estáveis que os reagentes, né? E essas reações elas tendem a ser mais estáveis porque quando ele perde energia para o ambiente, os produtos acabam ficando com uma energia menor do que os reagentes tinham. Então, ele provavelmente vai formar compostos mais estáveis, né? Então, não é a letra B também. Letra C. Eles reagem igualmente em baixa e alta temperatura? Não, né? Porque o que acontece? Quando você aumenta a temperatura, né, a temperatura aumenta, você vai favorecer a reação endotérmica. Então, nesse caso aqui, vai existir um deslocamento do equilíbrio, né? Supondo que isso aqui seja um equilíbrio, né? Quando você varia a temperatura aqui, você vai puxar essa reação para cá, no caso, se for um aumento de temperatura vai favorecer a endotérmica, que é a reação ao contrário dessa, e se for uma diminuição de temperatura, aí vai favorecer a exotérmica, né? Vai favorecer a formação de produtos. Então, elas não reagem igualmente em baixa e alta temperatura. Na verdade, elas mudam o seu comportamento dependendo da temperatura. Então, também não é essa a opção. Aí, letra D. Essas reações liberam energia durante a reação? Sim, porque aqui ó, a gente disse que a variação de entalpia é negativa, então significa que parte da energia foi perdida para o ambiente, ou seja, foi liberada, né? Então, a correta é a letra D. Mas vamos ver aqui a letra E. Somente podem ser contidas com aplicação de pó químico. Também não tem muito a ver, né? A questão de ser contida com pó químico ou com outra substância não é isso que define se é endotérmica, certo? Então, a alternativa letra D. E aí bate com o gabarito lá da questão. Vamos para a próxima. A questão 40, que é a nossa segunda questão de hoje, vai falar um pouco sobre soluções e eletroquímica, beleza? Soluções eletrolíticas, né? Propriedade de soluções eletrolíticas e eletroquímica. Vamos lá, essa questão de número 40. Vamos ver o que ela diz. A água para consumo humano, utilizada no nosso cotidiano, conduz corrente elétrica. Beleza, a gente sabe disso, né? Nas nossas casas aí a gente já deve ter tido aquela experiência de gastar um pouco d'água ali numa tomada e ver que ela dá choque, né? Então, realmente a água
comum do dia a dia conduz eletricidade. Este fato ocorre porque a água, vamos lá. Letra A, em qualquer condição conduz eletricidade? Não. Somente em algumas condições a água vai conduzir eletricidade. Então essa palavra aqui, qualquer, matou essa alternativa, tá? Em nenhuma condição conduz eletricidade? Também não, né? A gente acabou de dizer que a água do dia a dia na torneira, ela conduz eletricidade. Então não é isso, nenhuma condição a água conduz eletricidade. Não, então também essa palavra nenhuma aí matou a alternativa B. Letra C. Em alta temperatura, a água é capaz de conduzir eletricidade? Olha, não é a questão da temperatura que vai definir se ela vai ser mais condutiva ou não, tá? Normalmente é o fato de se ela tem sais, se ela tem substâncias eletrolíticas ali dissolvidas nela, né? Então, a água comum que a gente consome, né, como ele fala aqui no enunciado, a água para consumo humano, ela tem vários sais minerais dissolvidos. E é isso que torna ela condutora. Não é questão se ela está em alta ou baixa temperatura. Tá? A temperatura ela até pode ter ali um efeito de aumentar ou diminuir um pouquinho a condutividade elétrica. Mas ela não é o fator que vai definir se a solução vai ser condutora ou não. Então, não é também essa letra C. Tá? Aí, essa letra D aqui, ela está um pouco estranha, mas vamos dar uma lida aqui. Ó. A água destila, mas não conduz eletricidade. Tá um pouco confuso aqui o texto, mas dá a entender que a água ela pode ser destilada, né? E se ela for destilada, ela não vai conduzir eletricidade. Aparentemente é isso. De fato, a água destilada é aquela água que você filtrou, né, muito bem, entre aspas, removeu ali os sais minerais e sobrou só a água pura, né, sem nada dissolvido nela. A água, estando nesse estado destilada, ela não vai realmente conduzir. Então, aparentemente é a letra D, tá? Mas vamos ler a E. A água evapora-se em contato com a corrente elétrica. Olha, isso até acontece, né? Porque a água em contato com a corrente elétrica, quando ela é atravessada por uma corrente elétrica, ali ela vai aquecer e em algum momento ela pode acabar evaporando. Mas não é isso que explica o fato dela ser condutora ou não, né? Então é uma informação que está aí, mas ela não se deve. Ó. Observa que aqui na pergunta ele falou assim, ó, este fato ocorre porque, né? Então ele está procurando a causa aí. E essa alternativa E, ela não explica a causa da água ser condutora ou não. Então, realmente, a letra D, de fato, bate com o gabarito, né? Aí a gente vê aqui que o texto ele está um tanto mal escrito dessa questão, a água destila, vírgula, mas não conduz eletricidade. Mas aí, por eliminação aqui das outras, a gente chega na letra D também, beleza? E, de fato, a água destilada, ela não conduz eletricidade. Então, são dois motivos aí que levam a gente a afirmar aqui que é essa a resposta mesmo, beleza? Então, essa foi a resposta da questão 40. Vamos para a próxima. A nossa terceira questão de hoje é a questão 41, tá? Que vai falar sobre o assunto densidade. Então, vamos lá. O que diz a questão 41? A densidade não é uma forma de expressar concentração. De fato, ela não é, né? A densidade ela é definida, é uma propriedade dos materiais, definida como a razão entre a massa e o volume, beleza? Tanto faz ser uma substância simples ou uma mistura, né? Isso, tá? Uma substância pura ou uma mistura, isso que eu quis dizer. É comum encontrarmos densímetros nos postos de gasolina para auxiliar no controle da qualidade da gasolina. Então, o densímetro é um instrumento, né? um aparelhinho, né? Um objeto usado para medir a densidade de alguns líquidos. Beleza? E no caso, nos postos de gasolina, eles usam lá o densímetro para saber a qualidade da gasolina. Sobre esse assunto, é correto afirmar que, letra A, é completamente errado utilizar o densímetro para este caso? Não. Né? Se o densímetro está lá, é por um motivo. E existe realmente um motivo químico, né? Físico-químico, para ele estar ali. E o motivo é o seguinte, ó, que quando você tem uma mistura de, no caso ali, por exemplo, a gente quer saber se a gasolina está sendo adulterada pela adição de álcool ou não, né? Então você tem uma mistura. A densidade da mistura, ela é uma média, né, ponderada das densidades das substâncias. Vamos dizer, se você tiver duas substâncias só, por exemplo, se você tiver a gasolina, vou chamar aqui de gás assim, tá? E o álcool,
Então aqui, ó, álcool, tá? Quanto vai ser a densidade da mistura gasolina e álcool? Ela vai ser a média ponderada. E como é que eu calculo essa média ponderada? Eu vou colocar aqui, ó, a fração molar na frente aqui, ó, vou representar por essa letra aqui, tá? Da gasolina e mais aqui, ó, a fração molar do álcool, beleza? Então, quando eu multiplico aqui as densidades pelas frações molares, o que é a fração molar? É como se fosse, entre aspas, a porcentagem em mols de gasolina e álcool, beleza? Se eu tiver uma mistura meio a meio, a fração molar aqui vai ser meio de gasolina e meio de álcool. Se eu tiver 80% de gasolina, a fração molar vai ser 0,8 da gasolina e 0,2 do álcool, entenderam? Então, nesse caso, a densidade da mistura ela vai ser uma densidade um pouco menor do que seria só da gasolina pura, mas ela vai ser maior também do que fosse só o álcool puro, vai ser um valor intermediário, beleza? Dependendo do valor da densidade que o densímetro medir ali da mistura, eu vou saber quanto de álcool tem ou não na gasolina. E isso tem que estar dentro de uma norma lá estabelecida pelos órgãos reguladores. E é isso que o densímetro lá do posto ajuda a gente a avaliar. Então, quando ele diz aqui na alternativa A que é completamente errado utilizar o densímetro para esse caso, errada está essa alternativa, né? Então, realmente, existe sim um motivo para o densímetro ser usado. Letra B. O teor de aditivo não influencia na densidade do combustível. Tá errado, né? Porque ó, quando ele diz que não influencia, é aqui que a gente matou essa alternativa. Porque a gente acabou de ver aqui ó, que o teor está representado aqui pela fração molar, é justamente ele que vai fazer com que mude o valor da densidade da mistura, né? Se for maior, esse teor de álcool, ele vai baixar a densidade da mistura, porque o álcool ele é menos denso que a gasolina, né? Letra C. A gasolina e o álcool apresentam a mesma densidade? Não. A gasolina é mais densa que o álcool, né? Então, quando ele diz aqui mesma densidade, essa questão também já foi errada. Letra D. Em uma mistura de gasolina com álcool, a densidade varia de acordo com a proporção da mistura. Então, quando ele fala aqui que varia com a proporção, está correto, né? Porque aqui, ó, a proporção nesse caso, né, vai ser dada pelas frações molares. Então, dependendo do valor dessas frações molares, o resultado aqui, que é a densidade da mistura, vai ser outro valor. Então, correta a letra D, tá? Mas vamos olhar aqui a letra E. O densímetro auxilia no controle do volume do combustível vendido? Não, né? O densímetro não está ali para saber quantos litros de gasolina foi vendido. Ele está ali para saber se a gasolina está dentro dos padrões ou não, né? Se ela não está sendo adulterada pela adição de álcool ou outra substância, beleza? Então, mais uma vez, a resposta é a letra D, de acordo com o gabarito. Vamos agora à nossa quarta questão de hoje, que é a questão 42, que vai falar sobre o assunto combustão, ponto de ignição, e tudo isso está dentro ainda da termoquímica. Legal? Assinale a alternativa correta a respeito de ignição. Então vamos lá. Primeiro vamos entender o que é ignição, ou ponto de ignição, como ele vai falar aqui, né? Ignição é quando uma substância ela passa a pegar fogo, a se incinerar, tá? Então ela estava ali ainda intacta e ela entra em combustão. Nesse momento a gente chama que teve a ignição, né? Ela começou a queimar. O ponto de ignição é a temperatura mínima que você vai colocar essa substância em contato, né? Que você vai com uma fonte de calor, ela vai aquecendo. Quando ela atinge essa temperatura mínima, tá? Que eu vou chamar de ponto de ignição, né? Ponto de ignição, beleza? Aí ela começa a queimar, beleza? Então cada substância ali, se ela for um combustível, né? Ela tem um valor de ponto de ignição. Então vamos lá, letra A. Ponto de ignição é o momento em que um veículo a combustível entra em movimento. Então na hora que você dá partida no carro, esse é o ponto de ignição. Não, né? De fato vai existir uma ignição ali, porque você vai, quando você liga o carro, né, dentro do carro tem um sistema elétrico que vai dar uma faísca e vai começar a queimar o combustível. Mas não é isso o ponto de ignição. O
Ponto de ignição é uma temperatura mínima que a substância vai entrar em combustão sem a ação de uma fonte externa, né? Então, está errado aqui a alternativa A. Legal? Vamos para a próxima. Alternativa B. Ponto de ignição é o momento em que ocorre a liberação máxima de calor durante a combustão. Não, na verdade, o ponto de ignição ele é o início da combustão, mas não significa que já é o momento de liberação máxima. O momento de liberação de energia máxima pode ser mais à frente, né? Quando a combustão já está ali acontecendo a todo vapor, né? Então, também não é a alternativa B. Letra C. Óleos leves e produtos refinados apresentam ponto de ignição mais baixo que óleos pesados e com alta viscosidade. Realmente, isso está correto, né? Então, substâncias mais refinadas, mais purificadas e mais leves, né? Sem muitas impurezas, elas vão, de fato, ser mais fáceis, entre aspas, de queimar quando você aumenta a temperatura. Já um óleo mais grosso, mais viscoso, né? Eles vão precisar que você aqueça eles a uma temperatura maior para que eles comecem a queimar. Mas se você não sabia que era realmente isso, estava em dúvida, vamos deixar ela aqui em stand-by e vamos ver as próximas. Letra D. Todos os combustíveis fósseis apresentam o mesmo ponto de ignição? Não, né? Como eu falei no início, cada substância, né? Por exemplo, se você pegar o querosene, se você pegar a gasolina, o gás GLP, eles vão ter pontos de ignição diferentes, porque são substâncias diferentes. Então, dizer que tem o mesmo ponto de ignição está errado, né? E aí, letra E, somente a gasolina apresenta ponto de ignição? Não, né? Como eu acabei de falar aqui, querosene e outros materiais também tem. Então, também não seria a letra E. Então, mais uma vez, aqui por eliminação, a gente também chegaria na resposta letra C, que de fato bate com o gabarito. Mas a gente já tinha visto que era ela mesmo, né? Quando a gente analisou aqui os argumentos. Beleza? Então, respondemos mais uma. A nossa quinta questão de hoje vai falar sobre o assunto ácidos e bases, beleza? Então vamos lá, questão 43. O que ela diz? Diz assim, ó: considerando uma reação de neutralização entre hidróxido de sódio, né, NaOH, e ácido clorídrico, está aqui, ó, HCl, legal? Julgue as alternativas a seguir. Então, primeira assertiva aqui, diz o quê? 1 mol de hidróxido de sódio, né, neutraliza totalmente 1 mol de ácido clorídrico. Será que isso é verdade? Vamos escrever aqui a equação química. Então, a gente tem, ó, o ácido clorídrico reage com o hidróxido de sódio e isso gera, aqui do outro lado, o sal cloreto de sódio mais água. Tá? Observe que essa equação já está balanceada, né? Então, a gente tem, de fato, aqui, ó, 1 mol, né, de cada um reagindo e vão gerar 1 mol de NaCl e 1 mol de água. Então, de fato, você precisa de 1 mol de ácido para neutralizar 1 mol dessa base aqui. Então, está correta a primeira afirmação. A segunda afirmação. Trata-se de uma reação de uma base forte com um ácido forte. Realmente, né? Então, lá quando a gente vai estudar ácido base, né, o hidróxido de sódio e o ácido clorídrico são os exemplos mais comuns de base forte que a gente tem e de ácido forte que a gente tem também, né? O ácido clorídrico é um ácido forte e o hidróxido de sódio é uma base forte. O que significa ser um ácido forte ou uma base forte? Significa que quando em solução, eles vão se, no caso o ácido, vai se ionizar praticamente 100%, né, completamente, e a base também ela vai se dissociar praticamente 100%. Então, eles vão gerar íons em solução, né? Beleza. Então, está correta a afirmativa 2. E a 3. O ácido clorídrico ficará quase completamente dissociado. Olha, essa afirmação 3 aqui, ela poderia levantar uma dúvida, né? Porque ele colocou aqui, ó, a palavra dissociado.
Só que seria mais adequado, já que é um ácido clorídrico, você falar, ao invés de dissociado, você deveria colocar ionizado, tá? Porque o ácido, na sua forma molecular ali, ele está ligado por uma ligação, no caso, a ligação entre o hidrogênio e o cloro é uma ligação covalente. Quando isso é colocado em solução, essa ligação covalente é quebrada e gera-se o íon hidrogênio, né, H+, e o íon cloreto, que é o Cl-. Então, acontece uma ionização. Diferente da base, que ela já é um íon ali, sódio, ligado a um íon hidroxila, né, um OH-, e eles só vão se separar quando é colocado em solução. Então, na base acontece uma dissociação, mas no ácido o que acontece é uma ionização. Então, aqui a gente poderia, talvez, considerar que ela tivesse errada por causa dessa palavra aqui, tá? Só que, se a gente ignorar esse fato, né? Não, mas calma, de repente ele só quer dizer que o ácido ele está separando, né? O hidrogênio e o cloro, eles estão se separando praticamente completamente, né? Quando ele diz aqui, ó, ficará quase que completamente dissociado. Nesse caso, sim, isso é verdade. A gente falou ainda agora que essa é a característica dos ácidos e bases fortes, né? Que eles se dissociam ou ionizam quase 100%. Né? Então, no gabarito oficial, a alternativa que saiu é a alternativa é a alternativa E, que diz que todas as afirmativas estão corretas, tá? Mas aí isso poderia, né? Isso poderia gerar uma dúvida, porque se você falasse assim, não, mas calma, dissociado é para bases, né? Para ácido seria ionizado. Aí você talvez consideraria que fosse a B, né? Que é apenas 1 e 2. Legal? E a 3 estaria errada. Né? Então, assim, essa questão, na minha opinião, ela está um pouco mal formulada. Mas o gabarito que saiu oficial foi a letra E. E a gente viu aqui qual foi o motivo. Beleza? Então é isso. Vamos para a próxima. A questão 44, que é a nossa última questão de hoje, ela vai falar sobre lei dos gases, né? Lei dos gases ideais ali. E ela diz assim, ó, em um sistema hermeticamente fechado, olha só que interessante, quando ele diz que está hermeticamente fechado, é um sistema vedado, né? Nada pode sair e nem pode entrar do sistema, no caso matéria, né? Massa ali de alguma substância. Então, nesse sistema hermeticamente fechado, observou-se que a temperatura passou de 120 a 300 graus. Então, a temperatura ela vai subir, beleza? Notou-se também que a pressão aumentou. Então, a pressão também aumentou. E aí, vamos ver o que ele está dizendo aqui nas opções. Neste caso, podemos afirmar que, letra A, a temperatura e a pressão são inversamente proporcionais. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Olha, só pelo fato de uma ter aumentado e a outra também ter aumentado, já dá para eliminar isso aqui. Tá? Porque se elas fossem inversamente proporcionais, quando uma aumenta, a outra deveria diminuir. Né? Então, na verdade, o que acontece é justamente o contrário. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Então, elas não são inversamente proporcionais, elas são diretamente proporcionais. Mas se você quiser comprovar isso, você poderia olhar aqui pela nossa equação dos gases, né? PV igual a nRT. Então, a gente vê aqui claramente que a pressão e a temperatura elas são diretamente proporcionais. Né? Elas estão aqui, ó, ambas, no caso, tem um fator aqui de proporcionalidade entre elas. Tá? Então, quando uma aumenta, a outra também aumenta. Beleza? Aí, letra B. Ele diz aqui, ó, o volume também aumenta. Não temos como afirmar isso, tá? Não temos como afirmar isso, porque a gente não sabe quanto foi o aumento de pressão. Ele disse quanto foi o aumento de temperatura, ó, foi de 120 a 300, mas ele falou que simplesmente assim, ó, a pressão aumentou. Então, essa informação ela não é suficiente para a gente saber se o volume também aumentou ou não. Se a gente soubesse quanto foi o valor da pressão que aumentou, a gente colocaria o valor numérico aqui da pressão
e a gente veria se foi já suficiente para contrabalancear com o aumento de temperatura do outro lado. Se faltasse alguma coisa para chegar nesse valor, essa diferença seria justamente o aumento do volume que a gente deveria considerar aqui para multiplicar com a pressão e chegar no valor necessário. Mas como a gente não sabe quanto foi, não temos como afirmar que o volume também aumentou. Então é insuficiente os dados, né? Então não tem como afirmar isso, né? Portanto, está errada a letra B. Letra C. O número de moléculas de gás é igual em ambas as temperaturas. Sim, né? Porque tanto antes, quando ele estava a 120 graus, como depois, quando ele está a 300, ele continua dentro do mesmo sistema, do mesmo recipiente ali onde está esse gás, né? Então, nesse caso, por ele ser hermeticamente fechado, não tem fluxo de matéria de dentro para fora, nem de fora para dentro do recipiente. Então, o número de mols, que é esse N aqui, ele vai permanecer constante. Então, está correta a letra C, beleza? Ó, letra D. Vamos continuar vendo aqui as outras, por que está errado. Letra D. A energia cinética não varia. Está errado, porque se aumentou a temperatura, então aumentou o quê? O grau de agitação das moléculas. E se as moléculas estão com um grau de agitação maior, elas estão se movendo muito mais rápido, elas têm maior velocidade, e a energia cinética está justamente relacionada à velocidade, né? Então a energia cinética também vai aumentar. Então dizer que ela não varia está errado. E a letra E, a temperatura só aumentará se ocorrer o aumento do volume? Não, né? Porque se o sistema for um sistema rígido, né, por exemplo, uma panela de pressão, ela mantém o mesmo volume ali, mas a temperatura aumenta, a pressão também aumenta lá dentro, e ainda que o volume permaneça constante. Tá? Então não é uma condição que o volume tem que aumentar para aumentar a temperatura, não necessariamente. Tá? Então está errada a letra E e a resposta é a letra C, que bate com o gabarito. Beleza? Então essa foi a prova de Química aí do concurso de 2007 para policial e bombeiro do estado do Amapá. Muito obrigado, deixa o like no vídeo e acompanhe aí o nosso canal para mais resoluções de concurso em breve. Tchau, obrigado!